Tome assento, por favor. Mire, a palavra de Deus habla de um homem chamado Simeão. Simeão. Um homem justo, amável, piedoso e temente a Deus. Amém? Um homem que tinha muitos atributos buenos e atributos que demonstravam que ele tinha um caráter de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não ia morrer sem antes ver a Jesus, sem antes ver ao Messias. E Simeão, ele passou a crer em esta revelação, em esta promessa, que ele não partiria antes de ver a Jesus. Pero o tempo estava passando, ele estava envelhecendo, ele estava cada dia mais caminhando para partir. Pero o Espírito Santo havia revelado e havia dado a promessa para Simeão. E ele creu em seu ser. Amém? Como todas as promessas que aqui estão, são para serem cumpridas. Nenhuma promessa está aqui por estar. Nada que está aqui no livro sagrado é por estar aqui. Todo estás aqui é para ser cumprido. Quem está comigo? E Simeão passou a crer em esta promessa. Ele não dudou. E um dia ele foi ao templo, levado por ele Espírito Santo. Mire comigo. Esse dia, o Espírito Santo lhe ordenou. Ponga atenção a esta palavra. Uma ordem. É isso que muitas pessoas não estão atentas. Por isso que o tempo está passando e a pessoa não vê a promessa se cumprir. O Espírito Santo ordenou a Simeão que fuera donde? Ao templo. Quando os padres de Jesus entraram no templo com el niño para cumprir lo que mandava a lei, Simeão lo tomou em seus braços e alabou a Deus, dizendo: Ahora, Deus mío, puedes dejar-me morir em paz, já cumpliste tu promessa. Amém? Isso é muito profundo. Ponga atenção, por favor. Mire que Simeão lhe disse: já cumpliste tu promessa. Por que a promessa foi cumprida na vida de Simeão? Primeiro ponto, ele não dudou. Ele seguiu crendo. Amém? O tempo estava passando, pero ele não dudou. Ele creia. É isso que você tem que fazer. Não pergunte como, não pergunte quando. Apenas creia que a promessa será cumprida. Amém? Segundo ponto. Onde estava Simeão? Onde estava? E quem levou Simeão para o templo? Então, se Simeão não estivesse no templo, ele não veria Jesus. E a promessa não se cumpriria. Você tem que estar cerca, onde a promessa vai se cumprir. Você tem que estar no lugar correto, exato, para que a promessa cumpra-se em sua vida. E para isso você tem que deixar que o Espírito Santo use homens de Deus, servos de Deus, profetas de Deus para guiar você. O Espírito Santo ordenou a Simeão: vá para o templo. Imagine se ele dijera: não puedo. Não puedo. Tenho um compromisso. Estou cansado. Hoje não. Me explico ou não? Estou agotado. Tenho um cliente para atender. Recebi um teléfono, 5 da tarde,
tenho que ir a Glendale, tenho que ir a outra cidade para atender esse cliente, não posso estar lá Broadway. E é aquele dia que Deus ia cumprir uma promessa. Amém. Então, você não pode estar lejos do lugar, da direção de Deus, para que a promessa seja cumprida em sua vida. Se, por exemplo, quem crê que é a promessa de Deus que você prospere, então você tem que estar aqui todo lunes. Amém? Amém? Você não pode estar lejos. Quem crê que é a promessa de Deus que você seja salvo? Levanta a mão. Então você tem que estar aqui miércoles e domingo para cuidar de tua salvação. Amém? Se você crê que é a promessa de Deus que você recebe o Espírito Santo, você tem que estar aqui miércoles e domingo para que você receba o Espírito Santo, para que você seja renovado, para que você seja próspero em tua alma. Amém? Entendo uma coisa. Por que Simeão ele pôde dizer: já cumpriste tu promessa? Porque quando o Espírito Santo ordenou: vá para o templo, ele foi. Ele foi. E aquele dia ele pôde ver a Jesus. Você quer ver a transformação de sua vida, sim ou não? Você quer ver sua casa, você quer ver seu negócio crescer, você quer ver sua economia despegar, você quer ver suas conquistas, você quer ver seu matrimônio, você quer ver. Você quer ver a glória de Deus, você quer ver sua vida cambiada, você quer ver mais em sua vida. Você não está satisfeito com sua situação, ou está? Então você tem que estar cerca para que Deus cumpra sua promessa. Você tem que estar cerca da palavra. Você tem que estar sensível para ouvir a voz de quem? De quem? Você tem que ter comunhão com Deus, ser uma pessoa sensível, entender que ao redor de sua vida, venga aqui os auxiliares, venga aqui, por favor, vocês muito amáveis, queda aqui ao redor de mim aqui, hace um círculo aqui, hace um círculo. Ao redor de sua vida há um mundo espiritual. Em este mundo espiritual há forças malignas, há forças de Deus. Amém. Há ángeles e há demônios. Escrito está que o diabo está ao redor como quem? Como um leão esperando na brecha para entrar e devorar e destruir, ou seja, para que você perda o cumprimento da promessa, que são oportunidades para que você cresça, para que você conquiste, para que você avance, para que você desarrolle em sua vida. Pero a promessa de Deus não vai se cumprir se você não está em conexão com Deus, se você desperta por la manhã e não hace uma oração, se você não tem comunhão com o livro sagrado. Amém. Como que o Espírito Santo vai guiar você? Como que o Espírito Santo vai conduzir você? Como que o Espírito Santo vai dar a você sabedoria, visão, força? Como que o Espírito Santo pondrá as pessoas que você necessita para prosperar, para crescer? Me explico ou não? Então, você necessita entender que ao redor de sua vida há um mundo espiritual. E você necessita estar em conexão com Deus 100% para vencer em este mundo espiritual e vencer o mundo natural. O problema é que as pessoas não vencem aqui. O mundo espiritual quer vencer o mundo natural, pensando: eu vou trabalhar, e você trabalha como um louco e não conquista nada. E o tempo está passando, e cada dia mais você caminha para a morte, porque cada dia você está envelhecendo. Me explico ou não?
O tempo está passando e você não conquista a promessa. Simeão, ele estava envelhecendo e queria ver a Jesus, porque havia sido prometido para ele. E quando ele tomou Jesus em seus braços como ninho, ele alabou a Deus e disse: a hora de eu poder morrer em paz, porque a promessa foi cumprida em minha vida. Todas as promessas que estão aqui é para serem cumpridas em sua vida. Amém? Mas você tem que deixar o Espírito Santo guiar você. Às vezes, a pessoa vem conversar, platicar com o pastor lhe dá uma orientação e ela hace todo ao contrário. Se você crê que a promessa de Deus para prosperar sua vida é para sua vida, então você tem que estar aqui lunes. Lunes tem que ser parte de sua vida, como miércoles, como domingo, de sua salvação, de sua vida espiritual. Para você que é obreiro, obreira, membro da igreja, para você que é participante da igreja, para você que está começando a hora, você tem que entender que você tem que estar cerca para que a promessa seja cumprida em sua vida. Você tem que vir aqui não para buscar apenas solução de problemas, pero para buscar o cumprimento das promessas de Deus em sua vida, e todas as promessas. Amém? Sabe quantas promessas há aqui? Vocês conhecem os números. E quantas já se cumpriram em sua vida? Esta é a pergunta: quantas? Quantas promessas você pode escrever e dizer: esta. São 8.000 promessas. Amém? É isso que traz uma frustração, um desânimo, porque o tempo está passando, você vem na igreja, cambia pastor, cambia o bispo, cambia o templo, cambia todo, você está envelhecendo, os cabelos blancos estão, e a promessa não está. E você tem que buscar forças, você tem que recargar as baterias, as pilas, para seguir adelante. Pero é muito simples. Esteja cerca aonde você necessita estar, aonde Deus quer que você esteja. Amém? Esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Medite em estas palavras, medite em esta história, medite em Simeão. Porque eu não havia nunca pensado desta forma. Estar cerca, estar em lugar certo para que a promessa seja cumprida. Ponga-se de pé.